do que a atividade, do que é o estado da arte, né? Lógico, friso aqui mais uma vez, a minha instituição tem um papel fundamental para a gente ter chegado aqui no estado da arte, seja da produção de madeira de pinos, seja na produção de resina de pinos, e isso hoje está disseminado em todo o território nacional, né? Com aquele cuidado, né? A espécie certa no local certo. O Eliote só serve aqui para a nossa região do estado. Região do estado e região sul do país. O tropical, que é um outro tipo de resina e que até agora não tem mecanização, é para as regiões acima do trópico de Capricórnio. Vou tomar uma aguinha agora, rapidinho, mas pode? Estou tomando aguinha na frente de vocês, desculpa aqui. Obrigado, gente. Orlando, acho que foi uma explanação muito boa. É importante a gente conhecer melhor sobre principalmente a resina, né? O Brasil aí é o segundo maior produtor do mundo, como você bem colocou, e o Alto Paranapanema, a região que a gente está, é a maior produtora do Brasil de longe, né? Até onde eu sei, os dados do IBGE, mais de 60% da resina produzida no Brasil vem daqui, né? E muito por causa de vocês, né? Muito por causa do Instituto Florestal, muito por causa das pesquisas com o Instituto Florestal, e o mesmo vale para o eucalipto, né? O Navarro, aí como você começou esses estudos, tal, esse trabalho do Instituto Florestal, e que até hoje é conduzido por vocês aí, e se hoje o Brasil é uma potência na silvicultura, é em grande parte por causa do Instituto Florestal, e eu acho que é importante o pessoal ter essa contextualização histórica, né? Eu acho que ficou claro que é uma unidade de conservação produtiva, isso é bem importante também, né? Que produz bastante. Inclusive, eu tenho várias perguntas nessa área, mas eu vou começar por algumas dos alunos aqui. Até se eles quiserem desmutar os microfones e fazer. Heloísa, você é a primeira. Você quer fazer a pergunta ou quer que eu faça? A Heloísa colocou que tem duas perguntas, Orlando. Dentro da unidade de conservação existe viveiro de mudas de pinos e de outras espécies arbóreas? Ou seja, se já era só mudas de pinos ou também de outras espécies arbóreas? Provavelmente existem outras unidades nossas que se focam nisso. Nós, como somos basicamente uma unidade de produção, o carro-chefe é pinos, né? Espécies nativas é muito pouco, é quase insignificante, mesmo porque no correr dos anos a gente foi perdendo funcionário. Não tem mais esse viés aqui nessa unidade para produção de mudas e nativas. Em outras, ainda o carro-chefe é esse. Aqui, a situação particular de Itapetininga, diante do quadro de perda de funcionário, a gente só tem condição muito ainda, com bastante restrição, a produção de pino só para nós, não é nem para comercializar, é só para nosso uso. De muda só para vocês? Só para nós. Quer dizer, então essa seleção que vocês estão fazendo é uma seleção para uso próprio, vocês não vendem genética? Ainda vendíamos, né? Aí o governo do estado deu uma... Não é que ele cortou, disciplinou e começou a complicar, né? Então, para não parar os nossos reflorestamentos, a gente continuou atendendo a nossa demanda, tá? Mas vende-se sementes, né? Então, quem vendia-se semente até um tempo atrás. Então, tem muita gente que tem essa genética nossa e que está trabalhando em cima dessa genética nossa. Certo. A Lari está perguntando se o Pinus tropical Taeda deve ser o Caribeia também, né? Não, o Taeda é subtropical. É o Caribeia, né? É o Caribeia. Os Caribeias que são tropicais. O Taeda do Eliote só vai bem nessa região que o Eliote vai. E o Taeda não produz resina, tá? Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Todos os pinos produzem resina. Economicamente, só algumas espécies, e o Taeda não faz parte desse seleto grupo. Bruna, pode desmutar o microfone e fazer a pergunta, por favor. Bruna Lopes Osco. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Bruna. Tá bom. Primeiramente, Orlando, obrigada pela sua apresentação, vai ajudar bastante no planejamento do nosso plano. E, na verdade, eu tenho duas perguntas, por enquanto. Uma em relação a se existem disputas por algum recurso natural dentro da estação, e caso existam, quais são e onde elas estão concentradas, onde estão concentrados os problemas relacionados ao uso de território no local?
Não tem esse conflito, não tem disputas como produtos naturais, você falou? Isso, Desculpa. recursos naturais mesmo. Não tem. O que ocorre aqui na nossa vizinhança é a exploração de areia, né? Mas não está pertinente à nossa unidade, não. Mas o vizinho tem. Entendi. Desculpa. Não, pode falar, Bruna. Não, é que eu ia fazer outra pergunta já, se você vai falar alguma coisa sobre essa, pode falar. Posso emendar nessa aí? Pode. Eu deixei, inclusive, a foto que você colocou, a foto aérea que você colocou aqui, Orlando, né? E Sim. A gente sabe que muitas das estações experimentais ou das florestas estaduais, elas foram feitas lado a lado com estações ecológicas ou divididas em algum momento com estações ecológicas. Sim. Muitas delas são regiões... Pode falar. Desculpa. Não, é o caso de Angatuba, Buri também pode ter uma área de... Até Itapetininga pode ter uma área de estação ecológica. Mas completa sua pergunta, depois eu Tirapina, né? Tem uma série de outras florestas estaduais e muitas delas trabalham com o pinus. Sim. E o pinus a gente sabe que é um invasor importante. E a gente está vendo a foto aqui que tem o cerrado, e o cerrado está virando um pinus também, né? Então, nessa linha ali de vocês têm alguma forma de manejo aí no cerrado? Sabe quando você dá a sua palestra falando, eu tenho que falar uma coisa, não posso esquecer de falar uma coisa, acabei esquecendo. É nessa linha que você entrou. Eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, o Pinus é um excelente negócio, tá? Só que desde a introdução do Pinus até agora, a gente não entendeu o Pinus ainda, sabe? Principalmente, o Pinus ele não pode ganhar altura. Quando ele ganha altura, ele vira o rei. Aí as sementes são dispersas por vento. Imagine só o Pinus dominando um dossel, jogando semente à torta direita. É o que você vê aí, a invasão de pinos em áreas naturais, né? Então, o nosso intuito, aí o manejo é importante, o nosso intuito em aumentar o espaçamento é favorecer o crescimento em altura. E, poxa, sabe o que me deixou meio constrangido? Foi o fato de ser um curso de biologia, porque uma coisa que eu prego aqui também é que você faça a poda apical das árvores de pinos, tá? Para não deixar ela crescer. Entendeu? Você desfigura a árvore. Nós vamos começar a ter que desfigurar a árvore. E para que não tenha esse choque, ou minimize o máximo possível essa coisa dele disseminar semente, né? E o que se usa muito são cortinas como eucalipto em volta da plantação. Mas eu não seria tão radical. O manejo, você está atento no manejo, e florestas de ciclo curto. Não deixar o pinus crescer. A hora que você deixar crescer, você ter esse tipo de situação, dela ser uma espécie invasora, né? Cara, ele entrou numa área natural, tendo luz, ele sobressai. Isso, vocês estão... Aí na nossa região, a região do Buri, vocês devem estar cansados de ver isso à beira de acostamento, em áreas naturais, o pino se despontando. Na Estação Ecológica de Angatuba, a gente tem que fazer a erradicação do pinus, né? Por conta disso, por conta da invasão. Né? Então, é trabalhoso. Aí, Itapetininga, tem alguma ação de manejo ou não tem? A unidade de vocês aí está fazendo alguma coisa? Eu gostei dessas várias opções, eu não conhecia, eu sei das cortinas e tal, mas esse negócio do manejo do indivíduo de pinos eu achei interessante. Mas aí vocês estão fazendo alguma coisa dessa ou não ainda? Olha, saiu alguma coisa do papel, mas eu não... Eu sofri uma cirurgia há 2 anos atrás, eu não estou acompanhando, cara. Mas eu estava podando o ápice, né? E estava ainda pregando que você fizesse poda de raiz também, tá? Mas, infelizmente, eu teria que voltar a isso e fazer um trabalho começando do zero, bem criterioso. O que eu fiz foi, assim, empírico, né? Mas eu aposto muito nisso aí. Obrigado, Orlando.
Bruna, sua segunda pergunta, desculpa ter interrompido. Era só porque era para pegar o mesmo assunto aí, que eu acho que é recurso natural. Aí eu tentei pegar esse gancho. Bruna? Oi, tô aqui. A Ana, do meu grupo, ela vai fazer a pergunta, porque eu tive um probleminha aqui e eu vou ter que resolver rapidinho. A Ana, se quiser abrir o microfone. Ana, tá por aí? Vamos, Pops, tá por aí? Faz a pergunta enquanto a Ana Tá, vocês se... me ouvem? Sim, João, pode falar. Na verdade, eu tenho duas perguntas também. A minha primeira pergunta vai mais no sentido de determinar qual seria a melhor categoria para a unidade de conservação. Eu queria saber qual que é a relação que a população local tem com a área. Tem alguma questão, algum laço afetivo que a população tenha? Por exemplo, galera aí de fim de semana, fazer piquenique, assim, enfim, como passeio, para ver se... Porque se tiver, também não valeria a pena a gente excluir a possibilidade de visitação, né? É importante levar isso em conta na hora de determinar a categoria da unidade. Não, nós não temos estrutura, mas durante a semana se faz, sim. Tem um projeto aqui junto com a prefeitura chamado Pé na Mata, que traz alunos da rede municipal para fazer aquele tipo de ambientação que vocês viram nas últimas transparências. De fim de semana, a gente não tem pessoal, gente. Então tem que fechar as portas por conta de risco de incêndio florestal, e a gente não tem como acompanhar, mas a área é grande e não é toda cercada. Então, como é que eu vou chamar assim, eventos por baixo do pano, não é eventos, né? Assim, você não tem como coibir, vamos supor, de motoqueiro estar circulando, fazendo cross. É muito complicado mesmo. Então, a gente, oficialmente, é só programa de educação ambiental para estudantes. Existem outras áreas do Instituto, Assis e Tirapina, que tem abertura à população geral. Aqui a nossa abertura é para específico. Buri a gente não tem funcionário, não tem como fazer, e Angatuba a gente tem a estação ecológica que só está aberta para pesquisadores, né? Entendi. A minha segunda pergunta já meio que dá para pegar um gancho nisso também. Com relação aos lucros obtidos pela silvicultura, pela resina, esse lucro volta 100% para a estação? Poderia ser revertido para a infraestrutura, para a produção de algum projeto, seja de educação ambiental, alguma coisa do gênero? É muito complicado responder essa pergunta, não está na minha esfera de resposta. Lógico, poderia, mas não é assim que acontece. Tá bom, obrigado. Desculpa, Depois do mas desculpa a resposta, mas eu tenho que limitar a isso, né? Porque existe uma outra estrutura dentro da secretaria, o instituto é grande, essa verba é arrecadada, é dividida entre a parte produtiva e a parte não produtiva. Quer dizer, unidades como a de Tapetininga, Gatuba, Buri, sustenta uma estrutura muito grande sustenta a estação ecológica, sustenta áreas de produção, então, indiretamente, ela já é revertida a nível de secretaria, mas tem muito mais gente pendurada aí nesses recursos, tá? Certo, entendi, obrigado. Orlando, se eu pudesse ir um pouquinho além, e eu entendo aí a sua dificuldade de comentar sobre isso, mas eu queria um pouquinho além. Você deu alguns valores muito interessantes, né? Quer dizer, a gente tem visto as plantações de pinos aqui no Alto Paranapanema, no Sudoeste Paulista, crescerem muito, principalmente em áreas de baixa aptidão agrícola, né? Sem competir com soja, etc, né? Função da floresta. Exatamente, né? Eu moro num sítio, né? Eu tenho um sítiozinho aqui, e tem uma área pendida no meu sítio que muita gente fala, pô, você tem que plantar pinos, pinos é um bom negócio, tal, e aparentemente pelos dados que você... Se eu não tive um ver isso... desculpa, Alexandre, vai, continua. Não,
E aí você falou que você tem 6 mil hectares de pinos aí em Itapetininga, né? Quer dizer, é uma estação experimental grande, é uma área de pinos plantada grande. Porque aqui o pessoal com 3, 4 alqueires, né? Que estamos falando de 10 hectares, estão tirando uma renda boa com pinos, né? Sim, sim. Eu fiz uma conta meio por cima aqui, deu bastante dinheiro, né? Quer dizer, vocês devem ter um custo com mão de obra. Aqui em Buri é tudo terceirizado, né? Até onde eu vi Sim, aqui. Aí vocês sim. trabalham todos com mão de obra própria, é isso? Não, tudo terceirizado também. Aqui deixa eu rapidamente explicar para você como é que funciona. A gente coloca as árvores à disposição. Hoje nós colocamos 1 hectare de florestas à disposição. E é aquilo lá, é um arrendamento. Você oferece quanto você pode dar por aquele hectare enquanto você for extrair resina. É essa a nossa renda, não é uma renda no valor total da floresta, é uma renda de arrendamento mesmo, tá? E não são 6 mil hectares que a gente tem plantado. Metade de 6 mil é a área total da fazenda. Nós temos em torno de 3.500 hectares plantados com pinos. Entendi. Tá, aí você arrenda isso aí e é essa renda que vocês teriam. Mas o custo todo de mão de obra, etc., sai pelo concessionário, pelo terceirizado. Isso. Aí ele vai ter que tirar o custo de instalação, o custo de mão de obra, o custo de produção, é por conta dele. Nós recebemos uma parte pelo o fornecimento da matéria-prima. Tá. Vocês plantam, o custo de plantio é de vocês? O custo de plantio é nosso. Tá. Só o custo de plantio. Mas o custo de exploração de resina, não. E a manutenção até começa a resinagem. Até começar a resinagem. Depois passa tudo a ser da firma. Manutenção, prevenção, tudo da empresa que está. E ela tem interesse também porque é um valor disponibilizado muito alto nessas áreas. Sim. E é uma empresa única que faz a resinagem com vocês aí? Não, é concorrência pública. Concorrência pública. Hoje a gente tem pelo menos 4 empresas atuando, 4 ou 3 empresas atuando aqui. É a mesma coisa para então, madeira. Não, é por lotes, né? Por lotes. Junta um lote. Se for por talhão, ficaria muitas empresas aí, difícil de. Mas é por lotes. Coloca, por exemplo, 600 hectares para resinagem, é um lote. Certo, tá. Você tem ideia de quanto que está saindo essa concessão, assim? Quanto que a unidade poderia lucrar, assim, ordem de grandeza ou não? A gente está saindo na base, dependendo do povoamento, de 2 toneladas por hectare. Tá. Ano isso? Ano. 2 toneladas de resina. 600 é 200, é o tambor, né? Tambor daria pesa 400, 200 quilos, daria 100 tambores por hectare. Tá, certo. Um bom negócio. Rapaz do céu. Tá certo. Bom, eu só quis completar a pergunta do Pops. Kathleen, você quer fazer a sua pergunta? Oi, boa tarde. Eu tenho uma pergunta sobre como foi o processo de aceitação da população local, né? No momento que a UC começou a ser implantada, como eles reagiram, se teve algum problema, se eles reagiram bem positivamente. Esse processo eu não posso dizer porque eu não capitaneei, mas não teve, porque eu lembro, foi feitas as oficinas. Isso nós estamos falando de Angatuba, que é uma estação ecológica, tá? Categorizada pelo SNUC. Teve as oficinas, foi seguido toda a risca do que manda a cartilha do SNUC. Pelo contrário, não teve nenhum tipo de problema. Certo. A Ana está por aí? Quer fazer a pergunta que sobrou da Bruna ou ainda não? Vamos lá, Dandara. A Bruna perguntou no chat depois ali, professor. A Bruna perguntou no chat? Deixa eu ver aqui. Tá bem movimentado aí. Professor. Lemos algumas informações sobre a estação e vimos que existe uma estrada vicinal cortando o local. Gostaria de saber quais são e se existem problemas envolvidos com essa estrada. Provavelmente invasão, fogo, alguma coisa assim. Fogo. Floresta, gente. Floresta não é só a minha. Floresta, de um modo geral, hoje está virando esconderijo de lixo.
E se você tem acesso, você vai. O cara sai da cidade para jogar lixo no meio da floresta. Não tem cabimento. O que era jogado nos rios, ainda bem que não está sendo jogado mais em grande quantidade, está sendo depositado nas florestas. Resto de construção, pneu velho, descarte de escritório. Infelizmente, ainda tem essa cultura. Itapetininga tem os seus ecopontos, mas, poxa, uma estrada que corta uma floresta, você vai ter esses problemas. E, fora esse problema, o problema pior é fogo. O problema pior é fogo. A gente tem o rio, além da estrada vicinal, tem o rio Itapetininga, que recebe pescadores, né? A gente também não tem fiscalização. Tinha um programa de educação ambiental no início dos anos 90, que transformou numa área de pesca, mas quando tinha apoio da prefeitura, hoje não tem mais. Então, fica difícil. E incêndio ocorre geralmente em beira de rio, nas propriedades vizinhas. E com essa pandemia, um outro ponto positivo que eu interpreto aqui, isso não posso dar 100% de certeza, é que não tem muita circulação de cidade para cidade, e festas, né? Por exemplo, tinha a festa da uva aqui em São Miguel, a gente ficava atento, porque nos dias de festa tinha fogo ocorriam, não todos os dias, né? Mas poderia ocorrer focos de fogo. Então, o problema de você ter estradas, rios com acesso, a gente tem 6 mil hectares, imagina, tem represa, tem lugares onde você não acessa, mas a população acessa, quer dizer, não acessa assim diariamente, mas a população acessa. Fica difícil controlar. Você tem que investir em campanhas de conscientização para que isso não aconteça. Mas, felizmente, isso vem diminuindo, tá? Não sei se a população está mais consciente ou não, mas isso vem diminuindo. E mesmo nossas florestas, né, tem bastante gente com a atividade de resinagem, que indiretamente também serve como vigilantes para nós, né? Indiretamente serve como um ganho indireto que a gente tem da atividade. E isso tem diminuído incêndios, e se ocorre incêndio, o tempo de combate diminuiu, né? Então a gente tem condição de não deixar isso se alastrar ou virar uma coisa de proporções maiores, né? Então esse é um fato positivo de você ter gente na sua... E Pinos permite isso. Pinos, para a produção de resina, você vai ter vida, você vai ter gente dentro da sua fazenda. Você vai ter pessoas que estão comprometidas com a produção, cara. Eles precisam daquilo lá. Então, é um envolvimento, é uma simbiose muito interessante, muito, muito, muito salutar para as duas partes. Perfeito. Dandara, quer fazer sua pergunta? Boa tarde, todo mundo consegue me escutar? Sim. Boa tarde, senhor Orlando, muito obrigada pela palestra, pela disponibilidade. Meu grupo tem algumas perguntas e eu vou mediar as perguntas. A primeira é se, com relação à vicinal ainda, já existe algum registro de atropelamento de fauna? E se existe algum limite de velocidade, radar, alguma sinalização que diminua a velocidade dentro dessa vicinal que corta a estação? Existe todas as coisas que você falou aí. Existe lombadas, existe atropelamento, existe a sinalização. Mas está dando eco minha resposta aqui para mim, pelo menos. Mas é da índole do motorista brasileiro. Se ele vê o bicho, ele vai atropelar, tá? É muito raro, a não ser que seja noite escura, que você não vê o bicho, mas frequentemente a gente encontra assim, algum animal atropelado. Aproveitando para falar de fauna, existe a fauna invasora. O pessoal usa a fazenda aqui para depositar, para largar animais, né? Esse é um outro aspecto bastante negativo, né? O nego encheu do animal de estimação, do seu pet, vem depositar aqui na fazenda, larga e vai embora. Muito obrigada. Eu tenho mais umas 2 perguntas.
Pode com falar. relação... Enquanto eu tiver bateria, eu vou respondendo aqui, gente. Depois eu tenho que religar uma bateria aqui, mas vamos embora. Com relação às atividades de educação ambiental, elas geram algum custo? E se geram custos, vocês cobram alguma coisa das escolas? No caso, gera algum lucro essas atividades de educação ambiental? Sem lucro nenhum. E sem custo nenhum, porque é dividido com a prefeitura. A prefeitura arca todos os custos. Inclusive com o pessoal. Muito obrigada. A minha última pergunta é: existe levantamento de fauna para a estação? E se existe, quando ele foi realizado? Existe, foi realizado... Putz, eu fiquei de ir atrás disso para o Alexandre. Existe sim. Não, eu mandei para você, não mandei? Mandei. Aquele, né, do Alex, né? Mandei. Existe, tá com o Alexandre, pode cobrar ele. Já tá com eles também, não tá? Acho que tá. Muito obrigada pelas respostas. Existe até um trabalho de levantamento de de passarinhos. Isso está publicado. Mas foi feito por um grupo de observadores de São Paulo em 85. Do céu, Mas né? existe. O céu, esse mesmo. Legal. Marcos, que foi a sua pergunta? Boa tarde, pessoal. Na verdade, algumas das minhas questões foram respondidas. Na verdade, só uma questão que eu queria saber, se aí na estação experimental vocês têm algum conflito com o prefeito, no caso, com a sociedade civil, com a prefeitura, com a comunidade ou em torno da unidade. Não, cara, não. Com a comunidade em torno da unidade não tem, porque a unidade está longe ainda da cidade e está cercada por grandes propriedades. E tem o rio como divisor, né? Tanto Buri e Angatuba também. Tem grandes propriedades florestais, propriedades agrícolas, que dificultam conflitos, né? Não tem pressão na propriedade, nas nossas unidades não tem pressão urbana. E não tem nenhum entrave com prefeitura. Os prefeitos, a gente procura parceria, procura conviver independente de CREI, independente de partido, né? A nossa linha de conduta é sempre ajudar as prefeituras dentro. A gente fornece madeira através de solicitação de doação, a gente fornece madeira, principalmente em épocas de chuva, muita demanda por pontes rurais, né? Então, não tem. A gente procura trabalhar em perfeita harmonia. Perfeito. O Pinos presta para fazer ponte? Não, Pinos não. Aí a gente usa um pouquinho de eucalipto que a gente tem. Tá certo. Falei, nossa, arriscado fazer essa ponte de Pinos, hein? Não, até serve, né? Desde que você dimensione ela, né? Mas os engenheiros de ponte aqui das prefeituras é mais no brutão, né? Não serve. Tá certo. Mas Pinos tem um monte de aplicação como madeira. Eu acho que a melhor madeira para fazer cerca é Pinos. Eu acho, não. Eu provo que a melhor madeira para fazer cerca é Pinos. A gente tem pinos, só para vocês terem uma ideia, a gente tem pinos usados aqui em construções que tem a idade foi em 90, 40 anos, né? É isso? 40? Não, 30 anos. Uhum. Nós temos uma mangueira feita em pinos, nós temos cerca feita em pinos. Tratado ou não? Tratado, lógico. Aí não sou louco de... Amanda Maria Roque, sua pergunta, por favor. Estão me ouvindo aí? Estamos sim, Amanda. Antes da Amanda fazer a pergunta, desculpa alguma careta que eu tenho feito aqui, que eu penso que eu tô sozinho, cara. O mal do isolamento é esse. Você começa eu tô fazendo careta. Perdão, viu? Qualquer expressão aqui que foge do contexto, 1000 perdões. Gente, vocês estão ouvindo ou não? Estamos sim, Amanda. Então, beleza. Boa tarde para todo mundo, então.
A minha pergunta é: como alinhar a produção de pinos com a unidade de conservação? E existem critérios específicos para a plantação de pinos dentro de uma unidade de conservação que difere de uma plantação tradicional? Amanda, veja, como uma unidade do governo do estado, unidade de pesquisa, unidade da Secretaria do Meio Ambiente, a gente procura seguir a legislação. No caso das nossas unidades de produção, a gente vai ter nós vamos ter a área de preservação permanente conservada e o que seria a área de reserva legal também implantada. Então, nesses critérios de legislação, a gente satisfaz. Tanto é que, se você somar aí a nossa parte produtiva, dá quase 50% das nossas áreas. Então, há um equilíbrio bem equânime entre as duas. A gente tem essa preocupação, né? Que a unidade de produção não interfira na unidade de conservação, e não vice-versa, né? Se a unidade de conservação interferir na área de produção, nós vamos abrir mão da unidade de produção. Por isso, gente, aí a Amanda me deu um gancho aqui, por isso que a gente começou a trabalhar com 2, 3 plantas por local, para justamente favorecer a unidade de conservação. A gente produzir a mesma quantidade em menos espaço, abrindo caminho para mais área de natural, né? Entendi. Eu tinha uma outra pergunta, eu tenho, na verdade, uma outra pergunta, que é relativo também a essa questão de produção de mudas, né? Que é se vocês têm algum programa de recuperação com nativas aí, né? Aí a gente vive dos TACs, né? Não é TAC, é aqueles que as grandes empresas têm que fazer quando obras tipo Rodoanel, represas, né? A gente tendo área disponível, não é o caso de Itapetininga, mas de outras áreas nossas, CESP, a gente teve aqui um TCR, TCR, eu não sei se é isso, não lembro, mas desculpa, gente, com o pessoal de energia elétrica, que a gente disponibilizou áreas aqui em Itapetininga e Angatuba para fazer a recuperação ambiental. Mas, efetivamente, nós em outras unidades. Aqui, na minha unidade de Itapetininga, na área de Itapetininga, não. Tá? Mas, se tem área sobrando, se tem disponibilidade de empresas querendo fazer esse TAC, né? Esse termo de... Poxa, desculpa. Tem o TAC e tem o TCRA, né? Que é o TCRA. Termo de compromisso de recuperação ambiental. É esse mesmo. O TCRA, a gente tem, tendo área, a gente disponibiliza, assim. Entendi. Muito obrigada. Maria Emília Gomes de Sá. A gestão possui parceria com empresas, organizações ou instituições de ensino para desenvolvimento do plano de manejo, ou para alguma forma de manejo aí? Acho que você já deu algumas pinceladas nisso aí, talvez. O plano de manejo a gente faz por nossa conta, né? Lógico, houve a comunidade, tudo, tem o conselho consultivo dessas áreas, é consultado, né? Mas não tem... tem na nível da secretaria como é que chama? Consema, né? E o Consema que faz esse tipo de aporte às unidades de conservação. Perfeito. A Milena está perguntando se existem espécies, se vocês têm registro de espécies raras ou ameaçadas de extinção que exijam uma proteção maior. Se você tem alguma espécie guarda-chuva, ou se tem alguma coisa de fauna ou flora aí que você ache relevante, notório aí. A nossa fauna é relevante, eu acho tudo relevante, não que precise de políticas de conservação. Até onça a gente tem aqui, mas é interessante estudar, assim, o grande, como a gente conversou no começo, Alexandre, é ver essa simbiose entre a área de produção e a área de conservação, a ponto de você não ter que categorizar uma área para que ela esteja protegida, né? Que dentro de uma política interna ou algum tipo de ferramenta, você não precisa taxar uma estação ecológica, um refúgio, para que você tenha essa área
protegida. Então, você fazer a produção junto com a conservação sem grandes dificuldades. Perfeito. A Amanda está perguntando se tem algum morador dentro da estação. Quiser... Pode falar. Desculpa. Pode falar, acaba. Não, se os moradores do entorno usam algum recurso da estação, como é a estrutura e quantos funcionários tem diretos aí a gestão e tal? Diretos, cara, diretos. Puta, eu acho que a gente está apagando as luzes, tá, cara? Nossos funcionários já estão na faixa de 25 anos, mais 9 anos. Aqui não tem mais nenhum funcionário, que vai estar todo mundo aposentado. Então, a gente está com um quadro muito reduzido de funcionários. Tinha funcionários residentes, né? Mas muito poucos. Hoje, praticamente ninguém quer ficar dentro de uma unidade, que a cidade está tão próxima que tem mais conforto na cidade, internet, acesso mais rápido às comodidades. Buri, a gente não tem ninguém morando, Angatuba também não tem ninguém morando. Eu gostaria que tivesse. Por isso, aí que tá, rapaz. Aí que volta, né? O fato de você estar com... o fato de você ter uma atividade produtiva... Poxa, tá tocando meu telefone aqui, eu perdi a noção do que eu ia falar. O fato de você ter uma atividade produtiva, você tem gente na fazenda tomando conta, né? Desculpa mesmo, perdi minha linha de raciocínio. Se puder repetir a pergunta. Alô? Tá escutando? Oi, Orlando. Alô, Alexandre? Alexandre está de microfone fechado. Desculpa, obrigado por ter me lembrado aí. Não, a pergunta, o Orlando está falando sobre pessoas que moram na estação ecológica, né? Que no momento não tinha ninguém morando. Na estação ecológica não é permitido. Na estação ecológica não é permitido nenhum tipo de ocupação, tá? O aporte da estação ecológica de Angatuba é dado pela floresta de Angatuba. Lá existe a estrutura para você receber pesquisador, para você ter o operacional para trabalhar na estação ecológica. A gente não tem eu vou falar que não tem gente morando nas nossas fazendas. Por isso a importância da gente estar desenvolvendo, abrindo a atividade produtiva para que a gente esteja mantendo pessoas efetivas na fazenda. E aí os 7 dias da semana. Perfeito. Bom... Você falou que está acabando funcionário, mas você sabe quantos funcionários ainda tem e coisa assim? Rapaz, eu acho que a ordem de grandeza aqui em Itapemirim, acho que a gente tem não passa de 15 funcionários. Em Buri tem um funcionário só e em Angatuba uns 4 funcionários. Vixe. Bom, o Yuri está perguntando com relação às formações geológicas aí, se tem muita rocha calcária. Não sei dizer, não. Tá. Formação geológica já não é comigo, acabou. Deixa eu ver aqui. A gente tem, por falar em formação geológica, tem até agora não tem mais, mas tinha algum tempo atrás, a prefeitura de Angatuba tinha muita demanda por pedra e a estação ecológica foi transformada justamente para evitar essa demanda por pedra, porque estava descaracterizando uma área que tinha esse tipo de material para servir de base asfáltica, ou base de rolamento. Certo. A Giovana está perguntando sobre levantamentos de fauna, que já foi respondido. Ela falou que no entorno da unidade de conservação é possível observar que existem muitas áreas agrícolas. Se você percebeu algum impacto de agroquímicos do entorno na sua unidade, na ictiofauna ou nos próprios pinos. Nós estamos aqui em Itapemirim, nós estamos cercados por pasto e reflorestamento. Não tem. Se tem, eu desconheço. Tá. O pessoal está perguntando aqui sobre as questões do entorno, né? Então, bastante sobre as questões do entorno. Se tem bastante mata nativa, então você falou que reflorestamento é pinos ou eucalipto? É pinos.
Pinos. no Ah, entorno. reflorestamento fora da nossa unidade, eucalipto. Eucalipto, né? É Suzano? Suzano, Duratex. Certo, certo. Então, e aí deve ter muita área nativa aí, né? Tem, elas também têm esse compromisso de preservar a área nativa, né? Tem, Isso tem por ajuda acaso bastante. regeneração de pinos aí dentro das áreas de floresta nativa, onde tem clareira, assim, você percebe Sempre isso? tem. Tem, Um ou outro indivíduo tem, sim, claro. Perfeito, tá. O Patrick está perguntando como que você vê se manejar o pinos na estação, ou na parte de cerrado aí, né? Ou que essa questão do pinos invasor, eu estou entendendo o que é isso, Patrick, se não for, me corrija. Como que poderia ser feito o manejo para supressão, né, para tirar esse pinos das áreas de cerrado, das áreas nativas? Você acha que como que isso seria visto, tanto do ponto de vista de ação mesmo, quanto do ponto de vista de as áreas que tem reflorestamento de pinos, se você acha que é viável fazer esse manejo para não expandir, não só de vocês aí, eu estou entendendo que é essa a pergunta do Patrick, mas não expandir para áreas, não invadir outras áreas nativas. Esse é o nosso foco, né? Evitar a invasão de pinos para áreas nativas, né? E quanto às que estão invadidas, sim, tem que ser criterioso e erradicar. Certo. Você tem problema com caça nativa aí? Sempre tem. Sempre tem, né? Javali tem? Não, aqui não. Não, né? Em Angatuba, eu acho que Angatuba, Burici, sim, aqui a gente tem algumas capivaras na beira do rio. Javali não é nosso problema aqui em Itapetininga. Certo. Deixa eu ver aqui quem que é o próximo. Bom, você comentou aqui, a Stephanie está perguntando na linha do que você tinha comentado, de que o pessoal abandona muito pet aí dentro da unidade, se isso se torna um problema do ponto de vista de gato e cachorro feral, deve ser isso que está perguntando. Imagina, ponha todos os problemas que você vai... Tem sim, tem. Tem alguma medida que está sendo tomada para resolver esse problema? Não. Nós não temos condição, tem que contar com o apoio de zoonose, da prefeitura. Não tem, cara. É muito complicado. Tá. Tem alguma outra questão de espécie invasora que seja problema? Não, só mais doméstico mesmo. Tá. O pessoal lá da Esguar, o pessoal lá em Nova Campina estava tendo problema do macaco prego comer as ponteiras dos pinos. Ainda não tem registro aqui para nós. Tá. Como que estão? Aí tem gente aqui perguntando, a Júlia está perguntando se vocês estão com as APPs 100% preservadas, se você vê necessidade de recuperação de algumas delas. Sempre tem, né? Garantir que está 100% preservada não dá. Sempre tem necessidade de recuperar. Certo. A Júlia está escrevendo outra pergunta, pelo que eu entendi. Alguém quer fazer pergunta, em vez de eu ficar lendo aqui, alguém quer fazer pergunta abrindo o microfone? Outra nada, foi mal. Vai, Dandara. Com relação à questão de APP e tudo mais, como funciona dentro da estação? Vocês também são obrigados a ter os limites de APP e áreas em que vocês podem mesclar o pinos com mata nativa? Como funciona mais ou menos? E como você vê isso acontecendo na estação, se fosse possível? Não tem. A gente procura preservar o que é APP, o que a gente não pode caracterizar a reserva legal, mas tem esse potencial para reserva legal. E não se mistura pinos com matas nativas. Eu acho que isso é possível, não misturar o pinos dentro da mata nativa, mas jogar a mata nativa para dentro da população de pinos. Tá? Você manejar uma outra espécie para junto com pinos, no consórcio, né? Ver que espécie... Mas aí para não caracterizando como área natural, e sim uma mescla mesmo, para produção de resina e produção de madeira de lei, vamos dizer assim. Agora, para convencer
que isso é viável, nossa, eu acho que eu vou partir dessa vida e não vou ver isso concretizado. Mas seria um caso em você ter uma aroeira misturada com uma floresta de pinos, fazer um bem bolado. Certo, isso seria bem interessante. Parte dos 6. Esse que é o papel de vocês também. Aqui na Flona de Capão Bonito, eles têm talhão de embuia, né? Tem alguns. Tem. Araucária seria mais fácil, né? Já tem know-how aí para. Ah, mas araucária solo é o limitante, né? Certo. Pode falar, Dandara. Eu não entendi onde você quer. Não, é que é importante a gente saber também a perspectiva do gestor, porque ele é a pessoa que mais conhece a área, né? E como a gente vai propor o plano, então é interessante a gente saber como ele lida com essa questão da mata nativa. Inclusive, deixa eu perguntar isso para o Orlando também. Você comentou que você tem plano de manejo. O que você me mandou foi uma proposta de recategorização de parte da área. Plano de manejo só tem em Angatuba. Tá, aí na Itapetininga não tem plano de manejo, né? Não. Vocês não são uma categoria do SNUC, né? Acho que isso é parte do problema de gestão, né? Que a gente até comentou isso com os alunos. Eu acho que não. Eu acho que não. Não. Eu não vejo isso como problema de gestão, não ser uma categoria do SNUC. Mas pode vir a ser. Pode vir a ser. Certo. Talvez... Você tem mais flexibilidade, é isso? Isso. Uhum. Tá. E, quer dizer, você acha que seria interessante, uma das propostas que a gente tem aqui é de gerar um resumo executivo, algo assim, do que seria um potencial plano de manejo, né? E você acha que isso teria uma função de entender um pouco melhor a unidade, de tentar debater, detalhar um pouco as dificuldades de gestão e tentar principalmente focar nisso que você ressaltou agora há pouco tempo atrás, Alexandre, produção e conservação? Nesse momento, eu estou impotente para responder essa pergunta em função das transformações que a gente está tendo. Sim. Uhum. Tá? Eu estou completamente impotente. A gente não sabe o que vai ser. Sim. Uhum. É por isso que eu friso para você. Qualquer proposta, a gente levar ao Conselho do Instituto. Eles que vão dizer da viabilidade ou não de ser implantado isso. Não, sem dúvida. Acho que o exercício em si já é muito positivo, né? A gente sabe lá qual vai ser o conselho do Instituto, vai juntar botânica, geológico, florestal. Isso, exatamente. Sabe lá o que vai ser, né? Talvez até por ser uma estação, uma unidade que não tem categoria nos núcleos, os caras podem vender mais fácil, né? Com certeza. Então, realmente, a gente não sabe. Mas, assim, você acha que isso, do ponto de gestão, né? Se a questão, se continuar na sua mão de gestão, você acha que tem questões importantes que podem ser abordadas aí? Claro. Sim. Tem alguma questão que você acha relevante que a gente não abordou ainda, que você fala, poxa, isso aqui é um problema para gestão, isso é um problema para conservação, que a gente ainda não abordou? Não, no momento não estou vendo assim, nenhuma coisa que tenha passado desapercebido, não. Acho que no frigir dos ovos aí, a gente alguma coisa que pode ter escapado e ser lembrado mais tarde. Agora, dou por satisfeito. Tá. Bom, tem alguém mais... Não sei vocês, né? Eu estou dando da minha parte aqui. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu pulei alguém, porque aqui no chat aqui é difícil de acompanhar. Minha bateria está acabando também, gente. Maristela, os atropelamentos, Maristela, acho que ele respondeu, tem tudo, né? Tem placa, tem lombada, tem tudo que é possível. Tem passagem de fauna, Orlando? Não tem passagem de fauna. Não tem passagem de fauna. E não tem medidas voltadas para a questão de abandono de animais domésticos, tá? Tem mais alguma questão? Se tem alguma diferença, isso aqui é uma pergunta boa da Vitória, se tem alguma diferença entre o manejo, entre equipe, entre alguma coisa de gestão da parte de produção e da parte que seria mais de conservação,
ou de fato é a mesma área de produção e conservação, quer dizer, mesma equipe, mesmo gestor, mesmo tudo? Não, a área de produção dá suporte à área de conservação. Sim, quer dizer, em termos de recurso, de pessoal, o que... Recurso, pessoal, em termos amplos, né? A estação ecológica não tem funcionário, é suprido pela floresta estadual. Você está dizendo isso em Angatuba? Em Angatuba. E aí em Itapetininga? Em Itapetininga a gente não tem essa categoria de estação ecológica, né? Tudo a mesma coisa, a mesma equipe, tudo a mesma coisa, e o aporte é sempre dado. Aqui em Itapetininga, como tem a diferenciação, tudo é feito por nós. Certo. Tá. Tem muita procura quando vocês vão... vocês licitam esses talhões aí, essas coisas aí, ou é pouca procura? Rapaz do céu, nem te falo, isso aqui é disputado a tapa. Poxa, eu achei que eu ia ganhar um dinheiro aí, pô. Então, tem mais perguntas, gente? Giovana, eu não entendi sua pergunta. Giovana, você quer fazer sua pergunta falando? Eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Alguém entendeu o que ela falou? O que ela quis dizer ali? Acho que a unidade não tem CAR, não precisa fazer CAR, Giovana. É isso que você está perguntando? Necessariamente acho que precisa, sim, o cadastro ambiental rural. A gente não tem, mas eu acho que seria da minha parte eu faria, tá? Mas não tem. Tá. Porque se fosse uma unidade de conservação, não é regida pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa. No caso, vocês não são unidade de conservação, então, em teoria, vocês são regidos pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa, é isso, né? Apesar de ser uma propriedade pública, né? Uma propriedade do Estado. Apesar de não ter o caráter, ninguém veio aqui da Secretaria da Agricultura e cobrou que a gente fizesse CAR, tá? Mas acho que não teria essa obrigatoriedade. A Giovana está dizendo controle de zoonose, fiscalização, quer dizer, você chama o pessoal da Polícia Ambiental aí de Itapetininga. Da Polícia Ambiental. É eles que dão apoio. Certo. Vocês não têm equipe de fiscalização? Não tem. É diferente dos parques, a gente não tem. Certo. E mesmo nos parques são terceirizados, né? A gente não tem aqui, não. Certo. É o nosso pessoal que faz um pouco de tudo. Certo. Mais alguma pergunta, gente? Antes que acabe a bateria do Orlando? Eu tô falando isso porque se eu tiver que pôr na bateria, eu tô acamado. Se eu tiver que pôr na bateria, eu vou ter que falar deitado com vocês. Não, tá tranquilo, a gente vai terminar antes. Professores, algum comentário, pergunta? Não, eu tô tranquilo, Alexandre. Deixando os alunos perguntar aí, tá tudo ótimo. E nós não fecha aqui. Divulga meu endereço, a gente vai... Não tá cortado aqui. Tá? Orlando, e dependendo como tiver a situação da pandemia pro final do primeiro, que seria o primeiro semestre do ano que vem, né? Do que é o primeiro semestre do ano que vem, que seria o final do segundo semestre, talvez a gente possa ir aí visitar, fazer uma visita, né? Com certeza. Alguma amostragem, isso depende Alexandre, muito de... Olha, eu não posso dizer o dia de amanhã. Por conta dessas coisas que aconteceram dentro com a PL nefasta do governo do Estado. Eu não sei se a administração vai continuar com a gente, como é que vai ser isso, tá? Aí, se a administração não continuar com a gente vai ter dificuldades em desenvolver qualquer coisa mais precisa. Claro. Mas, se continuar, com certeza, você vai ter aqui um parceiro de portas abertas para atendê-los da melhor maneira possível. Isso, a gente não vai medir esforços para
tenha certeza que não vai medir esforço para fazer. E essa palestra, para mim, é um pouco saudosista, né? Porque você vê lá nos anos 50, o governo do Estado trabalhando junto com o Casa da Agricultura, junto com o Instituto de Pesquisa, e hoje o governo do Estado quer se livrar dessas coisas. E nesse contexto, Orlando, eu percebo o seguinte, quer dizer, houve um investimento do governo do Estado, particularmente no eucalipto, que foi abandonado há 20, 30 anos atrás, em detrimento do investimento de pesquisa da iniciativa privada. Né? A iniciativa privada acabou o eucalipto, não se fala em eucalipto. O Instituto tem algumas coleções de eucalipto que a empresa privada não quis. Sim. Esse é o nosso patrimônio. Esse é um grande patrimônio que a gente tem. Algumas coleções, algumas espécies que são desconhecidas. Uhum. Você diz de eucalipto? Precisariam... de eucalipto. Certo. Eucalipto. Uhum. Que precisariam ser melhor pesquisadas. Em Buri tem um eucalipto lá que ele é denso, mais denso mesmo. Um galho você não aguenta erguer. Então, tem suas aplicações, né? E a iniciativa privada, por conta do setor de celulose e papel, puxou para cima. Hoje o Instituto não tem condição de bater híbrido, de bater clone, pelo amor de Deus. Não tem essa velocidade. Não aconteceu esse mesmo interesse no Pinos? Porque não presta, não é que não presta. É o processo de fabricação de celulose e papel que é mais adaptado ao eucalipto, não ao Pinus. Não, mas a resina não atrai isso aí? Porque a resina dá uma fortuna, muito melhor do que isso. Não, mas a resina no processo de papel interfere, é mais extrativo. Então, o pessoal desenvolveu o eucalipto para papel. E foi nisso que a indústria do eucalipto se baseou. Como a indústria energética está desenvolvendo um eucalipto para carvão vegetal. Uhum. Então, aí eles estão anos-luz à frente da instituição. O que sobrou para nós, o que a gente tem trabalhado bem e com bastante acerto é o Pinus, né? Uhum. Certo. E outros colegas trabalham com vegetação nativa. Né? Eu estou falando aqui, Sim. O meu umbigo. Uhum. O meu umbigo. Certo. Cássia, Marcos, tem mais algum comentário? Não? Não seria comentário, seria agradecer novamente ao Orlando por disponibilizar o tempo de falar com os nossos alunos, esclarecer as dúvidas, coisas muito técnicas, inclusive, que eu acredito que foi um aprendizado aqui para a galera geral, eu aprendi muita coisa também, e muito obrigada novamente. Eu estou à disposição, Cássia, eu que agradeço, estou à disposição de vocês para qualquer coisa aí. Então, eu também vou no sentido de agradecer. O Orlando falou no começo que ia fazer uma conversa, mas na verdade foi uma verdadeira aula. A gente aprendeu muito aqui, Orlando. Só tenho a agradecer. E é isso, a gente vai estar em contato com você, os nossos estudantes também, para a gente ir desenvolvendo o trabalho e com certeza mais dúvidas vão surgir e logo, logo a gente, quem sabe a gente consegue fazer um encontro presencial aí se as coisas andarem bem, né? Mas com obrigado. Certeza. Com certeza. Um abraço, Marcos. Obrigado. Então, muito obrigado. Fala, Vinícius. Você quer fechar? Fecha você. Não é só isso mesmo. Beleza. Posso fechar. Pode falar. Deixa eu só agradecer, então, antes. Orlando, você quase me convenceu a plantar o pino, só que ele vai empestear meus pastos aqui e eu tenho medo. Eu já falei para você, gado e pinos é a melhor coisa que tem. É só você ter critério. Eita! Mas muito obrigado aí, aprendi bastante também, eu gosto muito de entender melhor essas questões aí de uso do solo, o pino está crescendo muito aqui, é uma cultura muito importante, né? Eu acho que a gente tem muito para aprender do ponto de vista de manejo de paisagens com relação ao pinos, ao uso do solo pinos, né? Tanto para evitar que ele invada, mas também usar ele como área mais permeável, como integração lavoura-pecuária-floresta, se for o caso. Não sei as questões de alelopatia, mas você mostrou bastante do gado ali, utilizando o subbosque aí pelo menos por um tempo. Acho que o consórcio aí com madeiras nativas seria extremamente interessante também, né? Então acho que tem um potencial aí muito grande, e a região aqui tem avançado muito no plantio de pinos, né? Então é uma cultura muito importante aqui, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de cobertura e cobertura do solo, né?
Então, só para finalizar, né, eu gosto de citar esse exemplo. Quando a estação aqui começou a existir, ela modificou a economia local, né? E eu presenciei essa mudança de economia local na região aí de Itapirapuã Paulista, aí o Vale do Ribeira, né? A gente até participou dessa mudança, porque a gente foi convidado a dar palestra lá no município de Itapirapuã, há uns 25 anos atrás, e vejo que se tornou aquilo lá, né? Mudou o perfil econômico de uma região extremamente... Poxa, eu tenho recebido fotografias aqui do pessoal que mexe com resina, você vê o pessoal na maior festa, na maior alegria de estar trabalhando com pinos, né? Então, poxa, mudou o IDH, mudou as condições sociais, mudou a economia local, né? Isso motivado pela silvicultura, pela pinocultura, né? Então, isso enche a gente de bastante orgulho, é o papel da instituição e a democratização dos nossos resultados de pesquisa, né? Coisa que não é fechado, não é direcionado, a liberdade de se trabalhar é muito grande, né? E temos acertado bastante, acertado muito mesmo. Não, maravilha. Pode falar. E essa cultura, só terminando, né? E essa cultura, hoje você tem, eu chamo de nano empresários de resina, nano. Aquele cara que tem 2, 3 mil pés e está sobrevivendo com isso aí. Uma propriedade rural, por menor que seja, tendo 1000 pés de pinos, poxa, já é uma renda fantástica a ser acrescentada à atividade da propriedade. Não, perfeito. Eu agradeço muito, então, o seu tempo aí, a sua disponibilidade, nesse momento que está crítico aí para a instituição de vocês, um momento também crítico para todos nós, né, porque essa pandemia está deixando a gente doido. Então, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, esperamos poder nos encontrarmos aí pessoalmente, conhecer a unidade, conhecer esse histórico todo que a unidade representa também, né? Acho que isso também é uma questão importante, e essa importância da indústria aqui na região. Muito obrigado mesmo aí. Abração. Outro, pessoal. Obrigado aí pela atenção, obrigado pela me aturarem. E desculpa qualquer coisa que eu fiz aqui, que é a segunda vez que eu faço esse tipo de encontro e a gente se pega fazendo careta, perdão mesmo. Orlando, foi impecável, cara. Muito obrigado pela todas as informações, né, oferecidas aí durante essa tarde, vai ser muito proveitoso. Quero dizer que eu estou muito orgulhoso dos nossos alunos também, que fizeram perguntas muito interessantes, muito bem colocadas, e certeza que esse bate-papo vai ser fundamental para guiar muitos dos trabalhos, né, que vão ser conduzidos a partir de agora, né. Muito obrigado, tenha um ótimo fim de tarde, espero em breve poder recebê-lo como visita aqui no nosso campus também, para que você conheça, e a gente troca uma ideia presencialmente. E é isso, boa tarde para todo mundo aí, pessoal, abraços. Tá, eu agradeço, gente. Obrigado. Podemos encerrar? Fechar? Sim, podemos. Depois, em off, eu quero trocar umas palavras com você, Alexandre, mas não hoje, mais tarde. Tá feito? Tá feito, eu te ligo, pode deixar. Um abraço, Orlando. Abraço. Tchau. Até logo. Tchau. Alexandre, você tá por aí? Tô. Diga, Vitória. Só queria tirar uma dúvida, que a gente vai ter que entregar os pontos principais dessa reunião. A gente fala mais da resina ou foca só no objetivo do trabalho, que seria da unidade? Olha, eu acho que... deixa eu só parar de gravar aqui. Uhum.